Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê a paz. Feliz? Pois é, essa pergunta, em tempo de professor, né, em sala de aula, e principalmente com os adolescentes, e também no ambiente de trabalho, com adultos, muitas vezes eu fiz essa pergunta para as pessoas e me fiz essa pergunta: está feliz? Você é uma pessoa bem-aventurada? Pois é, ontem nós ouvimos Jesus falando sobre os bem-aventurados. A sua visão de felicidade, de bem-aventurança, é um pouco diferente do que a gente pensa, do que normalmente é dito no mundo por aí afora. O sucesso acima de tudo e de todos, às vezes passando por cima de tudo e de todos. Pois bem, nós ouvimos, e foi o início da leitura do chamado Sermão da Montanha. Pega os capítulos 5, vai até o capítulo 7 de Mateus, que é o evangelista do ano, e nós perceberemos que nós vamos lendo o capítulo 5 até ali no sexto domingo, né, mas teremos mais um então, depois nós teremos mais 2 ou 3 domingos, assim que retornarmos do tempo, né, da Páscoa. Teremos o ciclo da Páscoa, que é Quaresma e tempo pascal, aí a gente volta a ler os capítulos 6, 7 de Mateus. Mas essa maneira de Jesus organizar a vida nossa, a nossa vida, propor aquilo que da parte do Pai são os valores do reino, fica parecendo que não tem muito sentido e que não tem como dar frutos. Pois bem, estou aqui com umas acerolas, que esse pé de acerola faz uns 2 anos que não produzia nada. Olha, com as chuvas e tudo mais, voltou a produzir. Pois é, a nossa esperança é de que, ao refletir, ao celebrar a palavra de Deus, nós possamos viver. E, sobretudo, sabendo que a palavra de Deus é seu Filho Jesus. Então, seguir a Jesus é viver a palavra. Pois bem, o que nós ouvimos, então, ontem, é essa visão de Jesus sobre a sabedoria de viver o Evangelho, a sabedoria de escolher os caminhos do reino, a sabedoria de viver uma felicidade que não é apregoada pelo mundo. É um pouco o sentido de que nós vamos ouvir no próximo domingo. E toda segunda-feira nós nos reunimos brevemente aqui para a gente já começar a pensar na celebração do domingo seguinte. No Evangelho nós vamos ouvir Jesus falando: olha, se vocês são esses bem-aventurados, então testemunhem isso, porque o mundo não acredita propriamente que felizes são os pobres, os que são perseguidos, enfim, aqueles que promovem a paz num mundo tão violento. Então, sejam sal da terra e luz do mundo. Isso não é comum. Por quê? Como eu disse numa das reflexões, isso é uma felicidade, uma proposta que vai na contramão. Pois bem, Paulo, na 1 aos Coríntios, vai dizer que, olha, a sabedoria do mundo não adianta nada. Por isso, Paulo fala aos Coríntios, né? Mas, olha, quando eu fui falar com vocês, eu não fui com poderes persuasivos da sabedoria humana. Não, não. Eu quis falar para vocês, quis saber entre vocês sobre Jesus. Jesus o Cristo. E Jesus o Cristo crucificado. Pois é. Vejam que essa escolha daquilo que é frágil, aparentemente, é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do seu Espírito. E nós vamos ouvir que ser sal da terra, luz do mundo, escolher o caminho da bem-aventurança, que é os caminhos que Jesus escolheu, ele, o bem-aventurado do Pai, é aquilo que Isaías mostra. Olha, se quiser mesmo viver como sal da terra, luz do mundo, se quiser fazer a vontade do Pai, se quiser que a sua luz brilhe, então faça, vamos dizer assim, liberte os oprimidos, faça o bem aos mais pobres, enfim, até na primeira leitura nós vamos perceber muito bem isso. Então vejam, a liturgia da palavra fala tudo isso. E aí vamos cantar no Salmo, e depois de amanhã vamos refletir um pouco sobre o Salmo. Ele diz o seguinte: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. E aí nós vamos entender que fazer o bem, ter uma vida benfazeja, afinal de contas, ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a missão cristã. Jesus Cristo passou entre nós fazendo o bem. Foi o
o nosso, vamos dizer assim, irmão maior, quer dizer, o nosso Senhor, mas o nosso irmão que passou fazendo o bem. Um irmão benfazejo, um Senhor benfazejo. Sejamos benfazejos, benfazejas. Façamos o bem. Espalhemos o bem. Fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.